Ai, aquelas gays saudosistas, né? O que dizer delas? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre a bandeira do orgulho LGBTQIA+. Mais especificamente, a gente vai falar um pouco sobre a antiga bandeira LGBTQIA+, aquela que é mais usada, e também as duas novas variações da bandeira LGBTQIA+, que surgiram em 2017 e em 2018, respectivamente, principalmente focando na de 2018. Bom, acontece que estava eu lá vagando por aquele vasto local chamado de Facebook, quando eu me deparei com uma imagem um pouco estranha, que é essa imagem que vocês estão vendo aparecendo aqui do lado para vocês. Vocês podem ver, né, que nessa imagem tem a bandeira do orgulho LGBT tradicional, né, aquela mais antiguinha, das 6 cores arco-íris, com uma seta nas cores marrom, preto, rosa e azul, atravessando essa bandeira. E essa bandeira, né, do orgulho LGBTQIA+, a bandeira arco-íris, ela parece estar sangrando. Então é como se essa seta, né, essa flecha com essas outras cores estivesse ali atravessando a bandeira, estivesse machucando a bandeira tradicional. Como se as pautas dessas pessoas representadas nessas outras cores, né, nas cores acrescentadas em 2018 na bandeira do progresso, estivessem acabando com o orgulho LGBTQIA+, como se estivesse matando o orgulho LGBTQIA+, todo o movimento do orgulho LGBTQIA+. Essa imagem específica eu vi com uma amiga minha compartilhando um print, né, de uma pessoa, de um homem gay que é até famoso, né, mas eu não vou colocar o nome dele aqui, mas ele é até bastante conhecido nos nossos meios, em que ele tinha atualizado a foto de capa dele do Facebook para essa imagem grotesca, e essa minha amiga estava criticando, né, essa imagem. Bom, foi assim que eu me deparei com essa coisa absurda. E nisso a gente entra em algumas questões, né, do quanto que algumas pessoas que são gays e lésbicas não gostam de jeito nenhum das pessoas trans, né. Esse homem em específico, inclusive, ele é muito conhecido dentro do meio trans como antagonista, né, como alguém que fica o tempo inteiro querendo desmerecer as lutas trans, desmerecer as pautas trans. Eu não sei ao certo se ele de fato é esse antagonista todo nosso, né, das pautas trans, ou se isso daqui era, sei lá, uma crítica, né? Eu tenho que dar aqui o benefício da dúvida porque eu particularmente não sei. Ele é alguém que eu não acompanho o trabalho dele há, sei lá, uns 8 anos, ou entre 8 a 6 anos, sei lá, eu não acompanho o trabalho dele já tem um bom tempo. Então não tenho muita certeza de quais são os posicionamentos dele perante a comunidade trans. Mas eu sei que essa imagem aqui que ele colocou como capa dele é uma imagem grotesca, absurda e que foi muito criticada, né? Se você... Quer dizer, quando eu fui lá ver os comentários, né? Porque como eu não vou colocar aqui a imagem dele, o nome dele, não tem como eu dizer pra vocês irem lá ver. Mas quando eu fui olhar nos comentários, quase que todos os 80 comentários que tinham disponíveis quando eu vi eram de pessoas criticando essa imagem, criticando o uso dessa imagem, criticando ele, né? Então, enfim, eu não sei se ele fez isso como alguma crítica, eu não vi nenhum pronunciamento dele a respeito disso, então não sei quais foram as intenções dele ao colocar essa imagem como capa. Mas o ponto é que essa imagem me fez pensar um pouco sobre o quanto que tem algumas pessoas que querem ficar presas em um passado, né? Querem ficar presas em um momento da história em que nós, pessoas trans, não tínhamos voz. E quando você para pra analisar essa imagem, vocês percebem que não tem só as cores da bandeira trans ali nessa seta, né? A gente tem outras duas cores que são muito representativas para outros grupos também. E sim, eu estou falando dos grupos raciais, né, de pessoas negras e pessoas marrons, que são as pessoas latinas, enfim. E também essa faixa preta ainda tem uma outra representação além dessa. Então, eu vou aqui falar com vocês um pouquinho sobre o que significa a bandeira do orgulho LGBT, enfim, um pouquinho sobre a história dela. Depois a gente fala sobre essas gays, essas sapatão que não gostam de travesti, de pessoas trans e por aí vai. Bom,
Primeiro você tem que saber que a bandeira arco-íris, ela nem sempre era desse jeito, né, com as 6 cores ali que vocês estão vendo. Antes ela tinha também as cores rosa e anil. Sim, eram 8 cores e não 6. E a bandeira arco-íris foi criada por Gilbert Becker e foi uma encomenda feita por Harvey Milk, né? Se você não sabe, Harvey Milk, ele foi um político muito importante ali na história dos Estados Unidos no que diz respeito a pautas LGBTQIA+, porque ele foi o primeiro político abertamente gay nos Estados Unidos e que lutou pelas pessoas LGBTs que naquela época, né, eram vistas apenas como gays e lésbicas. Isso lá nos anos 70. Então, essa bandeira é de 78, inclusive é o mesmo ano que Harvey Milk morreu. Porque sim, Harvey Milk foi assassinado por ele ser um político gay. Inclusive, eu recomendo muito que vocês assistam o filme Milk, Uma Voz pela Liberdade, que é assim, né, o Harvey Milk foi interpretado por um homem cis hétero, né, mas é um filme ainda assim que tem muitas coisas interessantes lá. Recomendo que vocês assistam. Inclusive, eu vi esse filme no cinema, né. Ai, tô velha. Tô muito velha. Mas o ponto é que a bandeira arco-íris com 8 cores nasceu no ano de 1978, na cidade de Nova York, criada por Gilbert Becker por uma encomenda feita por Harvey Milk. Então é uma bandeira realmente bastante importante. E a primeira mudança na bandeira ocorreu pouco tempo depois da criação dela, que foi a diminuição de 8 cores para 6 cores, que ela se tornou essa bandeira tradicional, que é a bandeira que a gente conhece até hoje. E essa mudança ocorreu por uma questão monetária, por uma questão econômica, por uma questão de fabricação. Porque as cores rosa e anil, elas eram um pouco mais difíceis de se conseguir a fabricação, então elas eram cores um pouco mais caras. Então, para baratear a produção da bandeira, eles resolveram tirar essas 2 cores e deixaram, então, as 6 cores tradicionais que a gente conhece, sendo vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo. E é importante também vocês entenderem que cada uma dessas cores tem um simbolismo, né, tem um significado que o Becker quis colocar nessas cores. Então a gente tem ali o vermelho simbolizando a vida, o laranja simbolizando a cura, o amarelo simbolizando o sol, né, o brilho do sol, ou então o seu brilho próprio, né, se você quiser ir para uma questão mais figurativa. A gente tem também o verde representando a natureza, o azul, eu não lembro o que o azul representa, e o roxo representando o espírito, né, enfim. Então a gente tem ali cada cor com uma representação, cada cor com um significado. Mas essa não foi a única alteração que foi feita na bandeira LGBTQIA+, ao longo dos anos. A gente teve também uma época em que a bandeira tinha também representado uma faixa preta no final dela, depois da faixa roxa. E essa faixa preta, ela significava, né, ela simbolizava as vítimas do HIV, da AIDS, né? Aquelas pessoas que acabaram contraindo HIV, que se desenvolveu em AIDS e que elas perderam a vida. Isso aconteceu principalmente durante a epidemia de AIDS que a gente estava tendo, né, onde realmente pegar HIV era uma sentença de morte, porque a pessoa iria desenvolver AIDS, iria morrer. E depois de um tempo depois, né, quando a gente ainda estava vendo essa pandemia, resolveram acrescentar essa faixa, já que o público LGBTQIA+, já que as pessoas LGBTQIA+, eram as pessoas que mais eram afetadas pelo vírus por uma questão de não uso de preservativos, né, já que as pessoas LGBTQIA+, não costumavam engravidar, né, os homens gays não engravidavam quando se relacionavam com outros homens, né, enfim. Então acabou que a doença se alastrou mais dentro das comunidades LGBTQIA+, por isso fizeram também essa faixa preta. Não durou muito tempo, depois essa bandeira acabou caindo em desuso, nessa bandeira da faixa preta, e a gente pula para 2017, que foi o ano em que a gente teve uma outra mudança na bandeira LGBTQIA+, que foi uma mudança que, inclusive, ela se espalhou um pouco, né? Foi uma mudança que muitas pessoas ali adotaram, que foi a mudança feita por Michael Page. E essa é uma mudança que acrescentou 2 faixas antes da faixa vermelha, sendo uma preta e uma marrom, que simbolizam justamente as pessoas não brancas dentro da comunidade LGBTQIA+. Então entram ali todas as pessoas, ditas pessoas de cor. Então entra aí nessa representação pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas latinas, pessoas que sejam de qualquer outra etnia ou raça que não seja a branca, né? Que não seja a caucasiana.
E o nome dessa bandeira de 2017 é Mais Cor, Mais Orgulho. E ela foi criada justamente porque acaba que quando a gente fala de um grupo minoritário, a gente sempre tem que fazer vários recortes de classe. Então a gente sabe que as pessoas que são de uma outra etnia, de uma outra cor que não seja a branca, são pessoas que sofrem mais ainda repressões, né? Porque elas, além de sofrer a LGBTfobia, elas sofrem também do racismo. Então, são pessoas que precisam estar ali mais dentro do movimento, ainda mais porque o movimento acaba também sendo pautado principalmente pelas pessoas de grupos dominantes, ou seja, pelas pessoas hétero, cis e homens, principalmente homens hétero, cis, ou seja, os gays. Até porque, ao longo do tempo, né, a bandeira do arco-íris, aquela bandeira tradicional com as 6 cores ali, ela acabou sendo muito ligada não ao orgulho LGBT em si, mas ao orgulho gay. Tanto que tem muita gente que se refere a essa bandeira como sendo a bandeira do orgulho gay. E foi por isso que todas as outras siglas da bandeira resolveram criar outras bandeiras para si. Inclusive a gente tem a bandeira das lésbicas, a gente tem a bandeira das pessoas trans, a gente tem a bandeira das pessoas intersexo, a gente tem a bandeira das pessoas não binárias, a gente tem várias outras bandeiras, justamente porque a bandeira das 6 cores, a bandeira arco-íris, ela tinha virado, ao longo das décadas, apenas uma bandeira gay. Uma bandeira do orgulho gay. Por mais que a gente continue dizendo que a bandeira do orgulho LGBT, a maioria das pessoas, quando vem aquela bandeira, pensam apenas nos gays em si. E essa bandeira de 2017, ela é bem legal, eu gosto bastante dela, mas eu gosto mais ainda da bandeira de 2018, chamada como Bandeira do Progresso. A Bandeira do Progresso foi criada por Daniel Quasar e é essa que vocês estão vendo aqui do lado, que tem esse triângulo, né? Que é aquela bandeira que aquela pessoa colocou como capa dela, né? Aquela imagem da seta atravessando a bandeira arco-íris. Enfim, essa bandeira aqui, ela tem várias representações legais. A primeira é que ela manteve as duas faixas, né? A faixa marrom e a faixa preta, e deu um outro significado para a faixa preta também, que foi, na verdade, uma retomada do significado anterior. A faixa preta nessa bandeira do progresso, ela simboliza não apenas as pessoas negras, mas também representa as pessoas que perderam as suas vidas pelo HIV/AIDS, né? Então a bandeira, ela representa isso, ela representa as vítimas da nossa história. E tem também a faixa marrom, que continua representando as pessoas de outros grupos que não brancos, né? Então é a faixa que representa ali pessoas negras, pessoas latinas, pessoas, enfim, indígenas, pessoas de todas as outras cores. E a gente tem também a adição das cores da bandeira trans nessa bandeira do progresso, que é o rosa simbolizando as mulheres trans, o azul simbolizando os homens trans e o branco simbolizando as pessoas não binárias. Porque sim, o branco da bandeira trans simboliza e sempre simbolizou as pessoas não binárias. E uma outra coisa interessante nessa bandeira do progresso é que a gente tem ali esse triângulo, né, como se fosse uma seta mesmo, apontando da esquerda para a direita. E isso acontece porque na maioria, né, das leituras a gente lê da esquerda para a direita. Inclusive, né, nos Estados Unidos, que é onde essa bandeira foi criada, a gente lê da esquerda para a direita. Então, essa simbolização, né, dessa seta indo para a direita quer dizer, na verdade, que é uma seta indo em rumo para o progresso, né, porque pegando ali na leitura, você começa a ler, geralmente, da esquerda para a direita. Então é como se ela estivesse avançando. O que quer dizer que todas as minorias estarão avançando juntas. É isso que quer dizer essa bandeira, e é por isso que é a minha bandeira preferida. É a bandeira mais representativa que a gente tem até então, a bandeira com mais significados, com mais pessoas inclusas, e que é impossível de se tornar uma bandeira apenas do orgulho gay, né? Ela é uma bandeira realmente do orgulho LGBTQIA+, apesar de não ter todas as outras bandeiras representadas, né? E aí a gente vê, às vezes, algumas variações, né? Acrescentando ali uma outra bandeira nesse triângulo também, né? A gente já vê umas variações com o amarelo e um círculo ali das pessoas intersexo nela e por aí vai. Então as pessoas vão fazendo as suas variações da bandeira que elas mais gostaram. E ao contrário do que algumas pessoas dizem, essa bandeira não veio para acabar e extinguir a bandeira do arco-íris, a bandeira das 6 cores. Não, ela veio simplesmente para trazer mais pessoas nessa representação simbólica da bandeira. Apenas isso. Tanto que as variações, né, de bandeira do arco-íris,
elas representam apenas 1% das vendas, 99% das vendas ainda são da bandeira tradicional do arco-íris com as 6 cores. Então, essa bandeira não vai, de jeito nenhum, matar o orgulho LGBTQIA+, não vai matar o orgulho gay, não vai matar a bandeira arco-íris, não vai matar nada. Ela é só mais uma bandeira ali para nós podermos usarmos, para as pessoas que se sentirem mais representadas por essa bandeira a usarem. E pronto, apenas isso. Mas acontece que quando a gente fala de representação trans, que é uma representação que ainda é pequena, mas está crescendo mais na nossa sociedade, a gente vê um grupo contrário de pessoas que já estavam ali com mais representação dentro do meio LGBTQIA+, querendo deixar essas pautas da comunidade trans de lado, querendo realmente tirar essas pautas de todo o holofote que está recebendo agora. E quando eu digo isso, eu tô falando dos gays e também das lésbicas. Obviamente, nem todos os gays, nem todas as lésbicas, eu diria inclusive que é uma minoria de gays e de lésbicas que tem esse incômodo todo com as pessoas trans, mas isso acontece. Inclusive, essa imagem, né, da seta atravessando ali a bandeira do orgulho LGBTQIA+, é uma seta que acaba representando muito esse sentimento que alguns homens gays têm de que as pessoas trans vieram aqui para acabar com eles, né? Principalmente os gays brancos, né? Porque ainda tem ali também, lembrando, as faixas que simbolizam pessoas negras, né? Pessoas de cor e também pessoas que foram vítimas pelo HIV, né? Então, eu acho um pouco contraproducente. Na verdade, eu acho muito contraproducente alguém querer se fazer uma manifestação contra o uso dessa nova bandeira, né? De qualquer uma das novas bandeiras. Isso não faz o menor sentido. E se você me perguntar o porquê que essas pessoas, o porquê que esses homens gays e essas lésbicas têm sentido tanto incômodo com as pessoas trans, eu posso depois fazer um vídeo mais aprofundado sobre essas questões, pegando todas as argumentações que eles costumam usar e rebatê-las. Eu posso fazer isso, se vocês quiserem, eu vou fazer isso. Mas o principal motivo é por perda de espaço. Sempre que a gente tem um grupo minoritário avançando, a gente vê um grupo maioritário que vê essas pessoas avançando, ficando com receio de perder o seu espaço. Inclusive, é por isso que a gente tem visto tantas pessoas contrárias às pautas identitárias em si, porque são pessoas que acham que vão perder algum espaço, que não percebem que a gente tem espaço no meio das militâncias, no meio das lutas e na sociedade como um todo para todos os grupos sociais. Então, quando a gente vê essa maior atenção, né, esse começo de atenção para as pessoas trans, a gente vê muitas pessoas que antes tinham mais atenção se revoltando com isso, porque acham que estão perdendo o seu espaço. Porque se antes, quando a gente ia falar sobre LGBTQIA+, sempre chamavam homens gays, brancos, padrõezinhos ali, geralmente até heteronormativos, para poderem pautar as nossas demandas, para poderem falar por nós como grupo em todos os locais que a gente via, fossem esses locais veículos de TV ou jornais, enfim. Se antes a gente só via essas pessoas falando por nós, agora a gente vê esses veículos também chamando pessoas que não são brancas e vê também esses veículos chamando também pessoas trans. Enfim, a gente vê ali esses espaços querendo também retratar outros tipos de diversidade dentro do meio LGBTQIA+. E aí, quando a gente vê isso acontecendo, a gente vê também alguns homens gays achando que estão perdendo seus espaços, e o mesmo acontecendo com mulheres lésbicas, que nunca se sentiram de fato muito bem representadas, porque de fato não foram muito bem representadas, e algumas delas acham que agora, que seria o momento delas estarem representadas, elas estão perdendo espaço para pessoas trans. O que não é verdade, porque mulheres lésbicas ainda têm mais espaço dentro da mídia do que pessoas trans, e também a gente não quer tomar o espaço de ninguém, a gente só quer pegar o nosso espaço. A gente só quer pegar aquilo que é nosso por direito também. Então, fica essa briga sem sentido, essa briga que, sim, acaba enfraquecendo todo o nosso movimento, porque nós, pessoas LGBTQIA+, deveríamos nos unir e nos apoiarmos para, assim, a gente conseguir todas as nossas demandas, né? E não ficar nessa briga, nessa picuinha, onde alguns que têm mais visibilidade acabam querendo rebaixar aqueles que estão começando a ter suas visibilidades.
E quando eu falo isso, eu tô até falando do próprio meio trans em si, né? Porque a gente vê muitas mulheres e homens trans falando uns absurdos contra pessoas não binárias que também estão começando a ter a sua representação. Então, a gente vê esse problema muito grande acontecendo dentro dos grupos sociais, que também se estende aos grupos de militância. Porque quando eu falo grupos sociais, estou falando grupos sociais como um todo, tá? Inclusive os bilionários lá que a gente tem como inimigos, eles também fazem parte de um grupo social. Um grupo social seleto, pequeno, enfim, mas fazem parte de um grupo social. Então, a gente vê essa movimentação acontecendo, essa movimentação que é ruim, porque nós todos deveríamos nos unir, porque nós todos temos um alvo nas costas quando a gente fala sobre pessoas LGBTfóbicas. Porque a pessoa LGBTfóbica, dificilmente ela vai fazer uma distinção muito clara. Ela vai colocar todo mundo no mesmo balaio e vai querer exterminar todo mundo que ela colocou nesse mesmo balaio. Então, pessoas trans estão no mesmo patamar que pessoas gays para pessoas que são LGBTfóbicas. Então, não faz sentido a gente ter essa rixa interna. E outra coisa também que eu tenho que dizer é que esse saudosismo todo, né, pelos símbolos antigos, para que se mantenha os símbolos de sempre, acaba sendo uma movimentação antiprogressista. Porque, né, como a bandeira nova tem esse nome, né, do progresso, enfim, não tem como eu não fazer essa comparação. Porque quando a gente vê isso acontecendo, a gente vê uma movimentação de querer estatizar a história, de querer que a história fique num ponto estático, ou de querer que a história tenha avanços, mas avanços muito regrados. E não é assim que a gente vai conseguir. A gente quer cada vez mais avanços, cada vez mais direitos, cada vez mais espaços sendo conquistados por pessoas LGBTQIA+, como um todo. Então não faz sentido toda essa resistência que a gente vê dentro da nossa comunidade por parte de algumas pessoas sobre as mudanças que a gente tem na nossa comunidade. Porque todas essas mudanças, elas servem justamente para que a gente possa avançar mais enquanto grupo minoritário, enquanto pessoas LGBTQIA+. E é por isso também que a nossa sigla também vai continuar aumentando, né? E isso é o normal, é o comum, né? Obviamente, às vezes são acrescentadas algumas letras que não fazem muito sentido quando a gente para pensar na luta LGBT em si, mas enfim, a sigla vai aumentando, a bandeira vai modificar, inclusive essa bandeira do progresso, possivelmente daqui a algum tempo ela vai ter alguma modificação também, e isso faz parte da evolução natural, isso faz parte da evolução social, né? É assim que o progresso acontece e nós, como pessoas progressistas, devemos estar cientes disso, né? Que as coisas não ficarão estáticas e que as coisas não vão sempre ser daquele jeito confortável que a gente quer. Mas se a gente quiser aquele conforto, a gente pode buscar ele também no passado, porque, volto a dizer, a bandeira arco-íris não vai morrer, porque a gente está com essas novas variações da bandeira arco-íris surgindo. Ela definitivamente não vai morrer e provavelmente o que vai acontecer é ela se tornar a bandeira do orgulho gay em si, né? E isso daqui a muitas décadas, porque, volto a dizer, 99% das representações do orgulho LGBTQIA+, ainda são feitas com a bandeira arco-íris de 6 cores, e não com essa bandeira do progresso de 11 cores. Enfim, eu quero muito saber o que você pensa disso, então comenta aí embaixo o que você acha de todas essas coisas, de todas essas discussões a respeito da bandeira LGBTQIA+, e me diga também se você quer ou não que eu faça um vídeo destrinchando mais esses argumentos que alguns homens gays e mulheres lésbicas usam para quererem excluir pessoas trans ou para quererem invalidar a existência e a identidade de pessoas trans. Me diz aí se vocês estão interessados nesse conteúdo, que se vocês estiverem, eu faço. Não se esqueçam também de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar a transmissão pelo YouTube, ajuda muito a espalhar a palavra de transmissão pelo YouTube. Também copiem o link, compartilhem por aí. E não se esqueçam de se inscrever no canal caso não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!